Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Patrícia Miranda, sim, trabalho no APIS, sou socióloga. O APIS, para quem não sabe, é o Arquivo Português de Informação Social. Faz parte do PASDA, portanto, que está incluído no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação. O coordenador do APIS é o Pedro Moura Ferreira e, portanto, quer o APIS, quer o PASDA estão sediados no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O APIS, como o Pedro Príncipe disse, portanto, faz parte do CESDA, nós somos membros do Consórcio Europeu dos Arquivos das Ciências Sociais. Esta Data Talk surge no âmbito deste subgrupo, portanto, de formação e competências para gestão e dados FAIR, e vou tentar então debruçar-me sobre os princípios FAIR, sempre tentando então correlacioná-los com o ciclo de vida dos dados e como pretendemos então operacionalizar esses princípios e como é que podemos contribuir para as boas práticas na gestão de dados com base nestes princípios. Portanto, para quem não esteve, o colega João Cardoso já na última Data Talk, e isto vem um bocadinho nesse seguimento, portanto falou nos planos de gestão de dados e na sua importância, e já nessa Data Talk o colega muito bem referiu, portanto, que há vários templates de planos de gestão de dados e eu própria também partilhei o plano de gestão de dados do CESDA, digamos que nós, o APIS sendo membro do CESDA, também tem o intuito de divulgar essas tools, digamos, essas ferramentas de gestão de dados e poderão ver o plano de gestão de dados traduzido para português, inclusivamente no nosso site, depois se quiserem volto a partilhar aqui nesta Data Talk. E é importante então referir que isto é apenas um exemplo, não é? Este plano de gestão de dados é baseado no DMEG, que é um guia, foi feito especificamente também para investigadores das áreas sociais, das ciências sociais, mas pode ser adaptado depois a outras ciências e, portanto, este guia foi precisamente criado no intuito de ajudar os investigadores a conseguirem mais facilmente obter os dados, que os seus dados fossem FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. E, portanto, neste guia, vocês poderão ver aqui, eu tenho também o link, depois se for disponibilizada a apresentação, poderão ver o link na internet. Este site está muito bem feito, a meu ver, está muito completo, tem cada um dos capítulos, portanto, neste caso, cada um dos capítulos corresponderia então a uma fase do ciclo de vida dos dados. E aqui é isto que eu vos apresento neste slide, portanto, aqui vocês poderão ver o ciclo de vida dos dados do CESDA, portanto, está presente no site. E mesmo assim, por exemplo, poderão ver aqui, portanto, planeamento, a organização e documentação, o processamento dos dados, o armazenamento, a proteção dos dados, a publicação. Mesmo aqui, portanto, se vocês depois forem observar no site, veem que aqui, por exemplo, está Archive and Publish, porque nós, como já vimos noutras reuniões, o depósito está sempre associado à publicação dos dados, não é? E depois então a descoberta dos dados. Portanto, volto então a referir que também aqui, não só no plano de gestão de dados, mas também no ciclo de vida de dados, vocês poderão ver vários exemplos. Portanto, há vários modelos, vocês se forem pesquisar na net vão encontrar por certo vários modelos e vários exemplos de ciclos de vida dos dados. Por exemplo, podemos falar na recolha de dados, que não está aqui neste ciclo de vida, por exemplo, a recolha de dados, a análise dos dados, aqui depois da publicação, obviamente que juntamente com a publicação há todo o intuito também de preservação dos dados, que também é uma fase importante. Portanto, estão todas as fases interligadas e são todas importantes e estão interligadas entre si, como já vamos ver então de seguida, tentando correlacionar com os princípios FAIR. Portanto, aqui ao lado do ciclo de vida, eu tentei colocar em cada um dos princípios os aspectos mais importantes. Portanto, temos então no Findable o PID, logo de início, portanto, para quem não sabe, o PID é o Persistent Identifier, ou seja, um identificador único que vai possibilitar efetivamente tornar os dados localizáveis, os metadados serem ricos e estarem disponíveis online, através de uma fonte e de recursos pesquisáveis. Temos depois o Accessible, portanto, aqui nós temos também o PID, porque de facto torna os dados localizáveis e também acessíveis, não é? Os metadados estarem acessíveis, e aqui é muito importante, mesmo que os dados não possam estar acessíveis, que os metadados estejam sempre visíveis e acessíveis ao público. E aqui no Accessible temos também as questões dos termos de acesso e as questões de autenticação, muito importantes. Aqui no Interoperable temos a questão dos formatos a serem abertos, os metadados serem relevantes, haverem ligações a outros dados que possam complementar o projeto, o estudo, e os control vocabularies, portanto aqui tem os CVs, que são os vocabulários controlados, e de facto é importante haver uma semântica comum de interoperabilidade, permite essa interoperabilidade entre as máquinas.
e o reusable, portanto, o accurate data, portanto, os dados serem corretos e serem de qualidade, as licenças de utilização muito importantes, e os dados e os metadados irem ao encontro daquilo que é relevante para a comunidade científica, ou seja, irem ao encontro dos community standards, não é? Os dados serem relevantes para a comunidade a que se dirigem. E vocês, ao fim disto, poderão perguntar, então, mas afinal, onde é que está a relação, não é? É assim, como vocês podem ver nestes princípios, os princípios FAIR são, sobretudo, relacionados com os metadados. Podemos mesmo dizer que os FAIR são 90% sobre metadados, daí a importância dos metadados, estarmos sempre a falar de metadados na gestão de dados, não é? A importância de documentar os dados. E onde é que estão então os metadados no ciclo de vida? Podemos dizer que estão em todas as fases do ciclo de vida dos dados. Maioritariamente, se formos então tentar especificar mais, no Organize and Document, não é? Na parte de documentação dos dados, mas muito no Archive and Publish. Efetivamente, é uma das fases mais importantes, e não é por trabalhar no arquivo, mas de facto o Archive and Publish é muito importante, até posso mesmo citar uma frase que diz: Archiving and publishing your data properly is at the core of making your data fair. Portanto, isto, de facto, todas as fases são importantes, e posso-vos aqui citar também esta frase que diz que cada vez mais os investigadores estão direcionados para as fases do ciclo de vida dos dados e têm essa preocupação porque também tentam alcançar uma ótima reutilização dos seus dados, não é? E para isso têm que tornar os dados fair. Mas é sempre um trabalho conjunto entre investigadores e arquivos ou repositórios. Este termo também está a surgir cada vez mais, o Data Stewardship, não só, para além do Data Management, não é? Temos o Data Stewardship, que é a administração dos dados e que cada vez também mais é uma responsabilidade de cada investigador que lida e que trabalha com os dados. E aqui tem também uma ligação que depois poderão ver, que de facto fala no Fair Data Stewardship, porque quer-se cada vez mais que a gestão de dados e que a administração de dados seja fair, não é? Para garantir que os dados produzidos nas instituições, os projetos de investigação consigam produzir dados fair ao longo do ciclo de vida dos dados. Muito importante, que eu ainda não referi, penso eu, a questão das máquinas, não é? A questão dos dados para serem fair, têm que ser fair para os humanos e para as máquinas, ou seja, tem que ser machine readable, a questão dos dados e dos metadados serem legíveis e compreendidos quer por humanos, quer por máquinas, é muito importante para tornar os dados fair. Aqui esta frase penso que diz muito, não é? Good Data Management is one way to support fair principles, é em torno disto que nós estamos aqui a trabalhar nestes grupos de trabalho, penso que é muito focado e tentando perceber como podemos então contribuir para boas práticas de gestão de dados e assim também contribuir para o cumprimento dos princípios FAIR. Trago-vos aqui então depois formas de operacionalizar os princípios FAIR. Temos aqui o FAIR Implementation Profile, em que vocês poderão ver aqui do lado esquerdo vários indicadores dentro de cada um dos princípios. Poderão ver aqui logo de início o Identifier Type, portanto a questão do identificador único é muito importante. A questão, como eu estava a dizer, da tecnologia, poderão ver logo aqui também os Search Engines, portanto é muito importante termos plataformas e tecnologias que permitam tornar os dados pesquisáveis e acessíveis. A questão da autenticação, como já falei, a questão dos metadados muito presente em todos os indicadores. Vemos aqui os vocabulários controlados no Interoperable. E, como eu disse, muito importante as licenças. A Data Users License é muito importante e permitam-me dizer que, não sei se todos então saberão, mas a CC-BY já é uma licença, já há um consenso emergente em torno da licença CC-BY, não é? Por parte de inúmeros financiadores e que vem refletir precisamente o facto das restrições decorrentes da aplicação das outras licenças, não é? Que vão limitar desnecessariamente as reutilizações possíveis de uma investigação que é publicada, não é? Porque as outras licenças de facto limitam essas reutilizações. A própria FCT recomenda e posso dizer mesmo que exige a licença CC-BY, não é? Porque só dessa forma consegue pôr em prática um dos princípios recomendados pela Science Europe. Na definição de serviços mínimos daquilo que é aplicação e acesso aberto, e por isso o APIS recomenda o uso da CC-BY e sugere essa utilização, não a obriga, como a FCT, mas de facto nós recomendamos a quando do depósito, e daí mais uma vez ser muito importante a questão do Archive and
portanto quem trabalha no arquivo e ajuda o investigador no depósito dos dados, e portanto nós aí recomendamos a licença CC-BY, mas damos a oportunidade para o investigador escolher outras licenças. Portanto, depois aqui trago-vos mais outros exemplos de operacionalização. Foi um webinar em que eu estive presente e achei muito interessante, um webinar em que estive presente online, não é? Em março, portanto achei muito interessante as ideias, porque era precisamente sobre o tema Fair Data from Principles to Best Practices, ou seja, como os princípios reais e reais na prática, não é? Torná-los praticáveis. E nós temos para cada um dos princípios as diferentes formas que os repositórios têm de colocar os princípios em prática. Aqui temos o Findability, coisas que nós já falámos, portanto a questão de serem legíveis por máquinas e por humanos, a questão do identificador único. No Accessibility, portanto temos também a questão dos protocolos com plataformas, ou AIPMH, humanos e para... Na questão dos dados serem interoperáveis, temos muito importante a questão dos formatos de metadados, portanto temos aqui vários exemplos de standards do Dublin Core, do DataSite, do DDI, os vocabulários controlados, como eu falei também há pouco, e que nós usamos também no APIs, portanto depois também posso mostrar a título de curiosidade se quiserem. E também por último aqui na Reusability as licenças que já falámos e muito importante também as questões éticas e legais, que está sempre em cima da mesa a questão dos dados sensíveis e da proteção de dados, que pode ser também incluído nos metadados se assim for necessário. Portanto, por fim, trago-vos aqui então outras referências para consulta, porque como eu quando iniciei a apresentação disse-vos que era apenas um exemplo, e portanto trago-vos aqui um exemplo também muito interessante do UK Data Service, do arquivo do Reino Unido. Trago também aqui outros exemplos de apresentações que poderão ver pessoas que estejam aqui de outras áreas que não sejam as ciências sociais. Achei interessante aqui uma outra apresentação que tem mais a ver também com outras áreas de tipo ciências exatas, ciências vivas, biologia, ou áreas ligadas ao ambiente. Depois tem aqui estes dois exemplos no início, portanto que vem do projeto FAIRsFair e que no fundo ajuda a perceber também em que medida, por exemplo, temos o Fuji e ajuda a perceber em que medida estamos ou não a cumprir os princípios FAIR nos nossos dados, nos dados produzidos. O FAIRaware é uma ferramenta online que eu própria já testei, achei bastante interessante e achei curioso e portanto achei que devia partilhar convosco, porque vocês poderão ver e testar até que ponto é que conhecem os requisitos para tornar os dados FAIR, localizáveis, acessíveis, interoperáveis, reutilizáveis, para que possamos então depois contribuir para uma melhor gestão de dados, juntamente, portanto, não só os arquivos, mas também os investigadores terem conhecimento desta ferramenta. Eu achei bastante simples e bastante user-friendly, vocês depois poderão testar, eu posso aqui partilhar depois o link no chat. E acho que está bastante acessível e dá para perceber se de facto até que ponto é que temos conhecimento dos princípios e como é que vamos colocá-los em prática. Espero ter sido útil e estou disponível então para questões, tá? Muito obrigada pela atenção.